Mateus 17. Que dia bonito, né? Coisa boa, né, gente? Acho que faz um tempo que não tinha um 7 de setembro assim, né? Muito bonito. Aproveitar ele. O versículo 14 diz assim, ó: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Amém? Eu gosto muito desse texto, irmãos, mas no Evangelho de Marcos. Por que eu não li lá em Marcos? Porque eu quero meditar com vocês no versículo 19 e no 20. Mas antes de nós lermos o versículo 19 e o versículo 20, deixa eu comentar um pouquinho lá do Evangelho de Marcos, que trata desse texto, lá no capítulo 9. Irmãos, a palavra fala que Jesus estava no monte, onde houve a transfiguração. Junto com ele estava Pedro, Tiago e João. Os outros 9 discípulos tinham ficado ao pé do monte, lá na cidade. Enquanto Jesus estava lá no monte com os 3 apóstolos, o Pedro, o Tiago e o João, um pai que tinha um filho endemoniado, e esse demônio causava no filho ataques epiléticos, e jogava ele no fogo, jogava ele na água. O pai pega esse menino, traz até onde os discípulos estão. Na verdade, ele trouxe para Jesus, mas como Jesus não estava ali, então ele pede aos discípulos que expulsem do filho o demônio, e os discípulos não puderam. Amém? Não conseguiram. E quando o Senhor Jesus desce do Monte da Transfiguração, há uma discussão entre os discípulos, os 9, e alguns escribas e fariseus que estavam lá. O texto não fala o teor da discussão, mas quando Jesus chega e pergunta o que é que discutis com ele, Jesus tomando partido pelos discípulos, o pai do menino sai do meio, vem a Jesus e disse: Trouxe-te o meu filho. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, o demônio, e eles o quê? Não puderam. Aí Jesus vai e afirma assim: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Mateus acrescenta: ó geração incrédula e perversa. E Jesus manda trazer o menino. Só que quando o menino, isso a narrativa de Marcos, tá, pessoal? Depois você lê em casa. Quando trazem o menino até Jesus, o demônio manifesta e joga o menino no chão, que fica se revirando no chão, e Jesus não vai imediatamente expulsar o demônio. Aqui em Mateus parece que Jesus vai direto, só que Mateus resumiu muito a história. Marcos, ele acrescenta mais, ele dá mais detalhes. E o texto mostra que Jesus não vai diretamente expulsar o demônio. Primeiro, ele vai falar com o Pai. É até estranho, porque se trazem um endemoniado até nós, a nossa ação primária é logo o que é? Expulsar o demônio e depois conversar. Mas só que Jesus primeiro vai conversar com o Pai. E qual é a pergunta que Jesus faz? Desde quando lhe sucede isso? E por que eu falo isso, irmãos? Porque, irmãos, eu creio que na situação em que estava, nem mesmo Jesus poderia expulsar aquele demônio.
É estranho ouvir isso. Como assim nem Jesus poderia? É verdade, nem ele poderia. Mas Jesus está dando um ensinamento. Ele pergunta para o pai: desde quando acontece isso? E o pai responde assim, ó: desde a infância. Isso aqui é importante. Desde a infância o tem tomado e o lança no fogo e na água. Mas se tu podes, aqui tem outra coisa, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Esse pai, irmãos, mostrou duas coisas para Jesus. Quando é que o demônio entrou no jovem? Quando ele ainda estava na infância. Dentro da cultura judaica, uma pessoa só se tornava maior de idade espiritualmente aos 12 anos de idade. Dos 12 para baixo, ele era o responsável espiritual pela criança, era quem? O pai. Então, o demônio entrou no filho por algo que havia em quem? No pai. Aí uma outra coisa ele segreda para Jesus: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus, em Marcos 9:23, diz assim, ó: se tu podes crer, tudo é possível aquele... O que Jesus está dizendo para o pai? Você não crê, você é incrédulo. Por isso ele diz: ó geração incrédula. O pai tinha uma incredulidade, irmãos. Ele não cria. Talvez ele fosse, para aqueles dias, um ateu. Quem está entendendo? Talvez ele fosse para aqueles dias um ateu, irmãos. E ele não cria nem em Deus, nem na ação de Cristo, nem em nada. Estão entendendo? Amém? Olha para o pastor aqui. Presta atenção aqui. E quando o Senhor Jesus vai e diz: se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê, a resposta do pai foi essa: eu creio, ajuda com a minha incredulidade. Quando o pai diz isso, Jesus deixa o pai falando sozinho e se dirige ao menino e expulsa o que é? O demônio. Por que ele deixou? Por que primeiro ele não atendeu o menino? Porque ele não conseguiria expulsar o demônio. E por que depois que ele resolve a questão da incredulidade no pai, ele deixa o pai falando sozinho e expulsa o demônio? Porque Jesus tira a causa que mantinha o demônio na vida de quem? Do filho, que era o quê? A incredulidade. Então olha como o Senhor Jesus, ele não é afobado, ele não é precipitado para resolver um problema. Ele é uma pessoa que age com direção, com conhecimento. Nós vivemos dias hoje, pessoal, que parece que ter fé é agir na loucura, é agir na pressão, é fazer aquela coisa. Quando agir pela fé, irmãos, é agir debaixo do conhecimento que você tem do quê? Da palavra. Afinal de contas, como que a fé vem? Pelo ouvir e ouvir da palavra. Ao ouvir a palavra, eu adquiro conhecimento. Esse conhecimento solidifica no meu coração a vontade de Deus, que gera o quê? A certeza, a fé do que Deus não quer na minha vida e do que Deus quer realizar na minha vida. O Senhor Jesus, diferentemente dos discípulos, ele é a própria palavra de Deus, ele é a plenitude da divindade, ele tem todo o conhecimento em si. Então ele não age precipitado como quem? Os discípulos. Então ele vai lá e expulsa. Quando ele expulsa o demônio, os discípulos chegam perto dele. Eu também chegaria. Amém? Eu também chegaria e faria a mesma pergunta que os discípulos fizeram. Olha o versículo 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós o quê? Mestre, por que a gente não pôde expulsar esse demônio? Por que a gente não conseguiu?
Ah, pastor, é porque eles não tinham fé, eles tinham fé. Ah, pastor, porque eles não tinham poder, eles tinham. Mateus 10:1 diz que Jesus deu a eles poder para curar enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos e expulsar demônios. Jesus deu poder a eles. Então por que o demônio não saiu? Porque eles não souberam como agir, porque lhes faltava o quê? Conhecimento. E aí nós nos lembramos de alguns textos da Bíblia, entre eles este: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Irmãos, nós temos que aprender a conhecer essas duas coisas: as Escrituras e o que mais? E o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a capacidade de Deus em operar, que é o quê? Infinita. Muita gente crê no poder de Deus, mas não crê nas Escrituras, porque falta o quê? Conhecimento. Não sabe o que está escrito na Bíblia. E se sabe versículos que estão escritos, não entendem o que está escrito. E conhecer não é saber de cor, é ter entendimento, saber o que Jesus queria falar através daquelas palavras, ou os apóstolos, ou os profetas do Antigo Testamento. Estão entendendo? Amém? Então os discípulos chegam e dizem: por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus dá essa resposta, versículo 20: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Por que eles não puderam expulsar? Por causa do quê? Da pequena fé. Vocês não expulsaram o demônio porque a fé de vocês é o quê? É pequena. Mas agora, por que a fé deles era pequena? Porque eles tinham pouco conhecimento das Escrituras. Fé, irmãos, aprenda uma coisa: fé não é pensamento positivo. Fé não é pensar ou agir positivamente. Fé é algo que só existe no nosso coração à medida que ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Se a fé está pequena, é porque estamos ouvindo e aprendendo pouco da palavra de Deus. Eu repito uma frase que eu citei agora há pouco ali no Risso, de F.F. Bosworth, um pregador do início do século passado, muito usado em cura. Ele dizia que os cristãos comem 3 refeições quentes por dia, alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia e alimentam o seu espírito com um lanche frio por semana. O que é esse lanche frio por semana que alimenta o espírito, irmãos? Ir a um culto, ouvir uma pregação da palavra. Agora pensa, se o nosso corpo precisa ser alimentado 3 vezes por dia, para que ele possa ter os nutrientes e possa criar os anticorpos para protegê-lo e torná-lo forte, e um só 3 vezes por dia não dá, né? Tem que ser 4, 5, 6 e o assalto à geladeira no meio da madrugada. Cada um com seu cada um, né, gente? Amém? Como que a pessoa vai manter a fé no coração dela, irmãos? Ouvindo a pregação da palavra 1 vez por semana. E às vezes quando vem na igreja ainda fica de mau gosto. Como que a pessoa vai alimentar a fé dela? Então Jesus vai e diz: vocês não conseguiram expulsar por causa da vossa pequena fé. Está faltando para vocês o quê? Conhecimento. Vamos continuar? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé.
Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será o quê? Impossível. Qual é o tamanho do grão de mostarda, irmãos? Eu já peguei há muitos anos atrás, um grão de mostarda e botei na palma da mão. Ele é muito o quê? Ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Mas Jesus diz que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nada nos será impossível. Não fica meio incoerente, porque primeiro ele diz que não pôde expulsar, que os discípulos não puderam expulsar o demônio, por causa do quê? Da pequena fé. Agora ele diz que se tivermos fé como o grão de mostarda, nada nos será impossível. Como que é o grão de mostarda? Então aprenda uma coisa, irmãos. A Bíblia não está dizendo que se nós tivermos fé do tamanho do grão de mostarda. A Bíblia diz que se nós tivermos fé como o grão de mostarda. Como assim? Qual é a diferença? Simples. O texto não diz do tamanho. Se falasse do tamanho, estaria se referindo àquele pequeno milímetro que tem ali naquela semente. Mas quando diz como o grão, está usando um comparativo de como é o grão de mostarda. Há uma parábola no livro de Lucas que fala da parábola do reino, onde fala da parábola do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas que quando plantado na terra, cresce e se torna a maior das hortaliças, a ponto das aves dos céus fazerem ninhos nos seus galhos. O que significa ter fé como um grão de mostarda? Ter fé que começa o quê? Pequena, mas tem a natureza de quê? De crescer. Todos nós, irmãos, começamos com uma fé o quê? Pequena. Romanos 12:3 fala que Deus repartiu a cada um dos salvos uma medida de fé. Todos começamos com uma fé o quê? Pequenininha. E à medida que nós vamos adquirindo o quê? Conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir. À medida que nós vamos conhecendo a Escritura, entendendo a palavra, a nossa fé, que tem a natureza do grão de mostarda, ela começa o quê? A crescer. Então, irmãos, a fé que você tem vence problemas, mas não todos. Você vai se deparar com problemas em que você vai precisar de mais conhecimento da palavra. Amém? Deixa eu dar uma dica para você. Não espere um problema surgir na tua vida para então você se interessar a aprender o que a palavra fala sobre o assunto. Já se alimente da palavra muito antes, porque quando o problema vier, você só dá um peteleco nele e vence. O problema do brasileiro é a preguiça, só resolve fazer alguma coisa quando a coisa estoura. Nós temos que fazer a nossa fé aumentar, crescer. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Calma, gente, vocês têm muito ainda que o quê? Que aprender, e vocês vão o quê? Aprender. Na última noite, após a Santa Ceia, antes de Cristo ser preso e ir à cruz, ele disse assim, muito tenho que ensinar, mas agora vocês não podem suportar. Ou seja, Cristo queria dar grandes ensinamentos, mas eles ainda não tinham o quê? Estrutura. Mas depois eles passaram a ter. Vamos crescer em conhecimento, irmãos. Toda segunda, quarta, sexta e domingo o pastor está aqui trazendo o quê? A palavra. Missionário está na TV. Você tem a Bíblia nas mãos. Quem aqui tem um celular? Ué, tem gente que não tem. Nossa, isso é milagre.
Quem aqui tem celular? Ó, aumentou. Viu? Tal. Irmãos, olha aqui, ó. Eu estou com uma Bíblia convencional? Não, estou com um tablet. Aqui no meu tablet, eu devo ter umas 6 ou 7 Bíblias. Pastor, cabe tudo aí, até mais. É ou não é? Ali o meu celular está transmitindo o culto, eu tenho minhas Bíblias. É ou não é? Antigamente, se a gente fosse para a fila do banco e quisesse ler a Bíblia, tinha que levar a Bíblia de bolso, aquelas do Novo Testamento, dos Gideões missionários, né? Que eles distribuíam, azulzinha aquela. Tinha umas pretinhas também. Amém? Hoje, você vai para a fila do banco, você pega o quê? E quem numa fila de banco não puxa o celular? Aí você começa a mexer, quem está na tua volta acha que você está no Face, está no Insta, mas na verdade você está o quê? Alimentando a sua fé, fazendo-a crescer. Então, se você se deparou com um problema que você não está conseguindo vencer, não pense que aquele é um problema que você nunca vai vencer. Aquele é um problema que exige de você mais fé, e você pode ter mais fé, basta você aprender mais da palavra de Deus. A sua fé cresce na mesma velocidade em que você aprende. Por que tem pessoas que começam juntas na igreja e a fé de uma cresce mais do que a outra? Porque uma se dedica mais a aprender, enquanto a outra não leva a coisa a sério. Por isso que há essa diferença. Mas tem o mesmo tempo que eu na igreja. Tempo de igreja não tem valor nenhum, mas sim conhecer as Escrituras. Então, se nós tivermos fé como grão de mostarda, com essa natureza de crescer, Jesus termina dizendo: nada vos será o quê? Impossível. Nada. Lembra que eu citei? Errais não conhecendo o quê? As Escrituras. Se eu conhecer as Escrituras, a minha fé é o quê? Cresce. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Se eu tenho noção da capacidade de Deus em operar, o seu poder, que é infinito, e eu tiver conhecimento da palavra, a minha fé crescerá muito e o poder de Deus estará na mesma altura e eu não vou errar mais. Quando eu agir, quando eu orar, quando eu combater o mal, quando eu tomar posse, vai dar certo, vai funcionar. Eu vou ser abençoado para a glória de Deus. Quem entendeu? Vamos crescer a nossa fé? Muito, muito, muito? Então, o pastor convida vocês a estarem aí o máximo de vezes possível. Você tem que pegar, irmãos, e levar a sério a vinda na igreja. Eu sei que você não pode vir todos os cultos, todos os dias. Eu sei disso. Mas tem que haver um esforço da tua parte, pelo menos 2 dias. Amém? Não pôde mais que isso, tem o missionário. Vai assistindo também o missionário, acrescenta o missionário. Vai lendo o quê? Vai lendo a Bíblia. Amém? Pastor, eu leio, releio, não entendo. Não tem problema, vai para outro texto. Vai lendo, Deus vai falando com você. Diga graças a Deus. Daqui uns dias, irmãos, a sua fé está maior que a do pastor Anderson. Está maior do que de outras pessoas. É sério, pessoal. É sério. Nós temos que crescer na nossa fé. Diga graças a Deus. Certo? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Quero fazer 2 orações com vocês. Feche os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu.
nesta tarde. O Senhor está nos acrescentando fé, ó Deus, culto a culto, ensino a ensino, e queremos aprender mais, entender mais, porque não queremos errar, Pai, queremos acertar, queremos vencer, queremos conquistar, ó Deus. E nós alcançamos as vitórias pela fé. Mas a fé não é um pensamento positivo, não é uma esperança vaga, não são socos dados ao vento, não. Nós queremos um milagre, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Nós queremos vencer tudo aquilo que tem se erguido contra nós. Por isso, Pai, nos abra o entendimento para a Tua palavra. Seja quando sentamos no banco da igreja para ouvir, seja, meu Deus, quando meditamos por nós mesmos nas Escrituras. Acrescenta-nos a fé, ó Pai, para vencermos. Eu vou fazer a oração da fé por aqueles que estão enfermos, Pai. E eu creio que o Senhor irá curá-los para a Tua glória. E você diga obrigado, Jesus. E amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus.